Olá pessoal, nós vamos falar sobre a importância das bactérias para a humanidade. Na aula anterior, nós vimos as bactérias e suas características, né? A estrutura da célula bacteriana. Nós vimos os tipos de nutrição da bactéria, né? Como a bactéria se alimenta, as bactérias autotróficas, heterotróficas. Nós vimos também as formas de reprodução da bactéria. Nós vimos também as formas de recombinação gênica que elas possuem, né? Vimos a conjugação bacteriana, a transformação bacteriana, a transdução bacteriana. E hoje nós vamos ver a importância das bactérias para a humanidade, que não poderia falar das bactérias sem falar da importância delas, né? Porque as bactérias são muito importantes para os seres humanos. A bactéria é a forma de vida mais abundante no planeta e ela é muito importante para os seres humanos. Não apenas para os seres humanos, mas também para a natureza, já que muitas bactérias atuam como decompositores da matéria orgânica, ajudando a reciclar os nutrientes. Muitas também realizam processos de mutualismo, onde elas beneficiam seres vivos, como animais e outros seres. Então as bactérias são muito importantes. Então não poderia ficar sem falar da importância das bactérias. Então as bactérias são muito importantes para a humanidade. Desde os primórdios da humanidade, que o ser humano se utiliza dos benefícios das bactérias. Mesmo sem saber que as bactérias existiam, o ser humano já se utilizava dos benefícios dela, porque as bactérias só foram descobertas no século XVII. Então, mesmo antes de saber das bactérias, o ser humano já utilizava dos seus benefícios para produzir queijos, para produzir iogurtes, para produzir diversas substâncias. As bactérias, elas também podem causar malefícios aos seres humanos, porque desde os primórdios da humanidade existem as doenças, né? E muitas das doenças que afetam os seres humanos são causadas por bactérias, então o conhecimento sobre as bactérias é muito importante para ajudar a evitar as doenças. Bactérias também são muito importantes porque elas são utilizadas pelo ser humano para produzir diversas substâncias úteis, como vinagres, acetona, diversas substâncias de interesse econômico e comercial. As bactérias também são importantes porque elas ajudam a descontaminar, a degradar os esgotos domésticos, fazendo com que eles se tornem menos prejudiciais ao meio ambiente. Também ajuda a reciclar os nutrientes na natureza, a degradar lixo orgânico. Então as bactérias são muito importantes para o ser humano, não apenas para o ser humano, como para os seres vivos de um modo geral. São seres vivos muito importantes. Então hoje nós vamos ver a importância das bactérias para a humanidade. Então, pessoal, eu vou falar agora da importância das bactérias. Vocês sabiam que em nosso corpo há 10 vezes mais células de bactérias do que células humanas? Aí você já percebe a importância que as bactérias têm, né? Que do nosso próprio corpo tem mais células bacterianas do que células humanas. Por exemplo, a pele de uma pessoa abriga em sua superfície cerca de 100 mil bactérias por centímetro quadrado. Essa comunidade de bactérias que vive na pele evita que agentes causadores de doenças, tais como vírus, outras bactérias, fungos e etc., invadam o nosso organismo. Ou seja, as bactérias que vivem na nossa pele, elas ajudam a nos proteger, são bactérias do bem. Elas evitam que organismos patogênicos causadores de doenças invadam a nossa pele, como vírus, fungos e outras bactérias. Outra importância das bactérias: as nossas próprias mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração aeróbica, que é aquela respiração que
utiliza o gás oxigênio para extrair a energia dos alimentos e produzir o ATP, que é uma molécula muito importante para as nossas células obterem energia. Então acredita-se que as mitocôndrias, elas são descendentes diretos de bactérias, que por volta de 1,6 bilhão de anos e 2,1 bilhões de anos atrás, os ancestrais das mitocôndrias, que eram bactérias, eles passaram a estabelecer relação de mutualismo com os ancestrais das células eucarióticas. Então, hoje em dia, os seres eucariontes, que são aqueles que têm núcleo na célula, como os animais, as plantas, os protozoários, as algas, eles apresentam mitocôndrias em suas células. São organelas muito importantes que realizam a respiração aeróbica, que é a respiração que utiliza o gás oxigênio. Acredita-se que essas mitocôndrias, elas eram bactérias e passaram a viver de forma mutualística nos ancestrais das células eucarióticas. Essa teoria é chamada teoria da endossimbiose sequencial, ou seja, esses ancestrais das mitocôndrias entraram nos ancestrais das células eucariontes e passaram a estabelecer relações de mutualismo. E hoje em dia todos os seres eucariontes têm mitocôndrias em suas células. O desenvolvimento científico e tecnológico tem levado cada vez mais ao uso de seres vivos em tecnologias úteis à humanidade, atividade conhecida como biotecnologia. Então, hoje em dia, os seres vivos são utilizados de diversas formas. Por exemplo, insetos podem ser utilizados no combate a pragas, que é chamado de... que é uma espécie de predação, né? Porque alguns insetos, eles são predadores de outros insetos, que são pragas, é chamado de controle biológico. Ou seja, ao invés de você utilizar um inseticida para matar os insetos, você pode usar outra espécie de inseto, que é predador das espécies que são pragas. Também pode usar bactérias, que são parasitas de insetos que são pragas, como por exemplo, a bactéria Bacillus thuringiensis, ela é parasita das lagartas que afetam o milho. Então essas bactérias podem ser utilizadas para combater essas lagartas. Outro exemplo, bactérias utilizadas para produzir queijos, iogurtes, vinagres e outros produtos úteis à humanidade são exemplos de biotecnologia. Outra importância das bactérias para os seres humanos é na produção de produtos, né? Como por exemplo, mesmo antes das bactérias serem descobertas, que elas só foram descobertas no século XVII, mas o ser humano já usava há muito tempo as bactérias, mesmo sem saber que elas existiam, na produção de alimentos. Então eles usavam há muitos séculos as biotecnologias e bactérias na produção de alimentos, como por exemplo na fabricação de queijos, iogurtes, requeijões, vinagres e picles. Então, para produzir esses alimentos, como os queijos, é necessário utilizar as bactérias. Nós estamos vendo aqui o queijo, os iogurtes. Então, para produzir esses alimentos, precisa de bactérias. As bactérias são colocadas no leite e elas realizam a fermentação lática. E nesse processo de fermentação lática, o leite coagula, produzindo o queijo ou o iogurte. Então, para produzir esses alimentos, precisa das bactérias. Outro exemplo é o vinagre. Para produzir o vinagre, também precisa das bactérias, onde as bactérias produzem o ácido acético e acabam produzindo o vinagre.
Também o picles, para produzir o picles, também se utiliza as bactérias, onde a bactéria vai alterar a composição desse alimento, fazendo com que ele fique mais agradável ao paladar. Então as bactérias são muito importantes e mesmo sem saber da existência delas, o ser humano já utilizava as bactérias para produzir iogurtes, queijos, requeijões e outros. Outra importância das bactérias é na indústria farmacêutica. Então, na indústria farmacêutica, as bactérias têm muita importância, como por exemplo, na produção de antibióticos e vitaminas. Então, muitos antibióticos e vitaminas são produzidos a partir das bactérias. Por exemplo, o antibiótico neomicina, ele é extraído através da bactéria do gênero Streptomyces. Então, dessa bactéria é que se extrai o antibiótico neomicina, que é utilizado para tratamento de algumas infecções. A indústria química também emprega bactérias para obter substâncias, como por exemplo o metanol, o butanol, a acetona. Então, para produzir essas substâncias, como metanol, butanol e acetona, ocorre a participação das bactérias, onde as bactérias vão fazer transformações químicas, ou seja, elas vão realizar reações químicas, e nessas reações químicas vão ser produzidos esses produtos de importância econômica e comercial. Outra utilidade importante das bactérias é como agentes decompositores da matéria orgânica, dos esgotos domésticos e do lixo. Por quê? Os esgotos domésticos, eles têm grande quantidade de matéria orgânica. E esse esgoto não pode simplesmente ser jogado nos rios, porque a grande quantidade de matéria orgânica presente iria causar grande proliferação de bactérias e outros micro-organismos nos rios, prejudicando a vida aquática, né? Poderia matar peixes, matar crustáceos e outros animais aquáticos. Então, os esgotos domésticos não podem ser despejados no rio sem tratamento. Então, o que acontece? Nas estações de tratamento de esgoto, que nós vemos aqui nessa figura, então nessas estações de tratamento, o esgoto é colocado em imensos tanques. E nesses tanques são colocadas bactérias. Aí o que é que as bactérias fazem? As bactérias começam a decompor a matéria orgânica presente nesse esgoto e vai transformando em substâncias mais simples e menos prejudiciais ao meio ambiente. Então, dessa forma, após esse esgoto ser tratado, ele adquire substâncias menos prejudiciais que podem ser despejadas em rios ou nos oceanos. Então, é muito importante o tratamento de esgoto. E as bactérias são utilizadas nesse tratamento. E também do lixo doméstico, porque muita parte do lixo doméstico é matéria orgânica. E esse lixo doméstico, se ele for tratado com bactérias, essas bactérias vão decompor a matéria orgânica, transformando em substâncias mais simples e menos prejudiciais ao ambiente, que pode até mesmo ser utilizada como adubo para as plantas. Outra importância também das bactérias é que conforme a tecnologia do DNA recombinante foi se desenvolvendo, né? A engenharia genética, que é a área da genética, que é capaz de alterar geneticamente os seres vivos, né? A tecnologia do DNA recombinante, que permite colocar partes do DNA de um ser vivo em seres vivos de outra espécie. Então, através dessa tecnologia, foi possível criar bactérias geneticamente modificadas, né? Através dessa tecnologia do DNA recombinante, foi possível modificar geneticamente as bactérias,
fazendo elas produzirem substâncias de interesse comercial. Então, dessa forma, as bactérias puderam ser geneticamente modificadas e produzir substâncias de interesse comercial, como, por exemplo, os hormônios insulina e o hormônio do crescimento. Então, a insulina e o hormônio do crescimento, atualmente, eles podem ser produzidos através de bactérias geneticamente modificadas. E esses hormônios são muito importantes. Por exemplo, a insulina, ela é utilizada para tratamento de pessoas com diabetes. Então, existe um tipo de diabetes onde as pessoas precisam da insulina para o seu tratamento. Então, através dessas bactérias geneticamente modificadas que produzem a insulina, então é possível fazer o tratamento dessas pessoas que têm esse diabetes, que é o diabetes mellitus. O diabetes mellitus é um tipo de diabetes onde as pessoas precisam de injeções de insulina. E graças a essa tecnologia do DNA recombinante, foi possível criar bactérias geneticamente modificadas que produzem insulina humana. E como essa insulina é idêntica à dos seres humanos, ela não causa alergias e é utilizada em tratamento de diabetes. O hormônio do crescimento, ele também é muito importante, pois ele é utilizado em tratamento de pessoas, de crianças e adolescentes que não estão crescendo como deveriam, né? Muitas crianças e muitos adolescentes têm a estatura muito abaixo do esperado. Por exemplo, os pais da criança e do adolescente têm uma estatura muito mais alta e o filho não está crescendo. Então, dessa forma, o hormônio do crescimento é utilizado no tratamento dessas crianças e esses adolescentes com problemas de crescimento. E esse hormônio também pode ser produzido através de bactérias geneticamente modificadas. Então, é um grande avanço da biotecnologia, né, que pode produzir substâncias importantes através de bactérias geneticamente modificadas. Outra importância das bactérias, é para serem utilizadas na biorremediação. A biorremediação é quando utiliza micro-organismos, principalmente bactérias, para limpar áreas que foram contaminadas por poluentes, né? Como por exemplo petróleo, pesticidas. Então, áreas que foram contaminadas por poluentes, como petróleo e pesticidas, elas podem ser limpas, né? Descontaminadas através da utilização de bactérias, como por exemplo a bactéria do gênero Pseudomonas. Então, essas bactérias do gênero Pseudomonas, elas têm a capacidade de degradar petróleo e outras substâncias poluentes, como por exemplo pesticidas, substâncias tóxicas. Então, essas bactérias Pseudomonas, elas são utilizadas para descontaminar ambientes poluídos, como por exemplo por petróleos e pesticidas. Aqui na figura nós temos a imagem de lugares que estão contaminados com petróleo, né? Tem a imagem aí ó, de lugares que estão poluídos por petróleo. Então essas bactérias pseudomonas, elas poderiam ser utilizadas para ajudar a eliminar esse petróleo, já que elas têm a capacidade de degradar essas substâncias. Outra importância das bactérias, que, que agora é uma importância, só que é uma importância prejudicial, né? Porque elas também, embora muitas bactérias são boas, fazem o bem, têm muita utilidade econômica para produzir antibióticos, muitos produtos úteis aos seres humanos, mas também existem aquelas bactérias que causam doenças. Calcula-se que metade das doenças humanas sejam causadas por bactérias, né? Calcula-se que metade das doenças humanas seja provocada por bactérias, que são as bactérias patogênicas.
As bactérias que causam doença são as bactérias patogênicas, do grego pathos, que significa sofrimento ou doença, e gênesis, que significa que gera, né? Então, a palavra patogênica significa que gera sofrimento, que gera doença. Então, muitas bactérias são bactérias patogênicas. Cerca de metade das doenças humanas são causadas por bactérias patogênicas. Essas bactérias, elas podem atingir diversas partes do corpo. Ao entrar no nosso organismo, elas instalam-se e multiplicam-se nos tecidos de diversos órgãos, causando infecções bacterianas. Então, elas causam as infecções bacterianas. Por exemplo, a bactéria causadora da tuberculose, ela instala-se preferencialmente nos pulmões, embora ela também possa afetar outros órgãos. Então, cada tipo de bactéria patogênica tem uma parte do corpo que ela afeta mais do que as outras. No caso da que causa a tuberculose, ela afeta mais os pulmões. Mas isso não quer dizer que é só os pulmões, ela também pode afetar outros órgãos, como rins, fígado. Então, cada bactéria patogênica, existe uma parte do corpo que ela é mais especializada naquela área para infectar o nosso organismo. Por exemplo, tem bactérias que infectam o intestino, tem bactérias que infectam a pele, tem bactérias que infectam o sistema urinário. Então, cada bactéria patogênica tem uma parte do corpo que ela afeta mais que as outras. Enquanto os vírus sempre penetram na célula, as bactérias geralmente vivem entre as células dos tecidos. Então, no caso das bactérias, geralmente elas não entram na célula. Elas não entram na célula, geralmente. Ela vive entre as células do tecido e nas superfícies e cavidades dos órgãos. No caso da salmonela, as salmonelas e as micobactérias, elas podem entrar na célula hospedeira e reproduzir em seu interior, porém não são parasitas intracelulares obrigatórios, porque nós vimos que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles são obrigados a entrar nas células hospedeiras para poder infectar. Já no caso das bactérias, ela não precisa entrar na célula. Ela pode ficar entre as células, ela pode ficar na superfície dos órgãos, nas cavidades dos órgãos. Ela não precisa obrigatoriamente entrar na célula para infectar. Ela pode ficar fora da célula também, no espaço entre elas, ou em cavidades, ou na superfície. Então, no caso das bactérias, elas também causam doenças, né? Nós vimos que tem muitos benefícios que as bactérias causam, mas também tem algumas que causam doenças, que são as bactérias patogênicas. Muitos sintomas das infecções bacterianas são provocados por substâncias tóxicas, as toxinas, que as bactérias eliminam, ou por substâncias presentes em suas paredes celulares. Então, no caso, pessoal, os sintomas que as bactérias causam nas infecções é devido às toxinas que elas possuem, né, as substâncias tóxicas, as toxinas. E também pode ser por substâncias presentes na parede celular ou na cápsula bacteriana. Por exemplo, a bactéria causadora do tétano, ela produz a toxina tetânica, né? Essa toxina é o que causa os males que o tétano produz, podendo até mesmo causar a morte. Outra bactéria, por exemplo, a bactéria que causa o botulismo, ela produz a toxina botulínica, que é uma toxina que ela impede os impulsos nervosos dos neurônios. E dessa forma a pessoa perde o movimento dos músculos e pode também parar de respirar, devido a essa toxina que a bactéria do botulismo produz, a toxina botulínica.
Então, nessa figura que nós temos aqui da bactéria, olha, essa figura aqui da bactéria, nós podemos ver a estrutura da célula. Então, algumas toxinas estão presentes na cápsula da bactéria, que é essa parte de fora, né? Essa parte de fora que a bactéria tem. Outras toxinas estão presentes na parede celular da bactéria. Então, algumas toxinas podem estar na parede celular da bactéria ou na cápsula bacteriana que algumas bactérias produzem. Certas bactérias causam doenças apenas quando o sistema de defesa está debilitado. Por isso são chamadas de bactérias oportunistas. Então, existem bactérias que são bactérias oportunistas. Elas não afetam pessoas saudáveis, mas se a pessoa estiver com o sistema imunitário debilitado, ela pode adquirir essas bactérias oportunistas, como por exemplo a bactéria Streptococcus pneumoniae. Então essa bactéria Streptococcus pneumoniae, ela causa a pneumonia bacteriana, um tipo de pneumonia bacteriana. Porém, ela só afeta pessoas que estão com o sistema imunitário debilitado, né? Pessoas que estão com as defesas corporais debilitadas. Como, por exemplo, pessoas que têm AIDS, porque o vírus da AIDS, o vírus HIV, ele debilita o sistema imunológico. O sistema imunitário da pessoa que tem AIDS, ele fica debilitado. E dessa forma, doenças oportunistas, como pneumonias e outras infecções oportunistas, podem afetar essas pessoas que possuem AIDS e estão com o sistema imunitário debilitado. Por exemplo, pessoas que fazem tratamento para câncer também podem ficar com o sistema imunitário debilitado. Pessoas com leucemia e outras doenças também podem ficar com o sistema imunitário debilitado. E dessa forma, as doenças oportunistas, como a bactéria Streptococcus pneumoniae, elas acabam afetando essas pessoas que estão com o sistema imunitário debilitado. Por isso que a AIDS é tão prejudicial, né? Porque as pessoas que têm AIDS, elas ficam debilitadas do seu sistema imunitário, imunológico, abrindo oportunidade para doenças oportunistas infectarem essas pessoas. O tratamento das infecções bacterianas é feito através do uso de antibióticos. Antibióticos são substâncias capazes de inibir ou matar as bactérias. O primeiro antibiótico foi descoberto em 1929 pelo médico escocês Alexander Fleming. Então nessa figura aí que nós temos aí essas fotos, nós podemos ver o Alexander Fleming, que foi o cientista, o médico escocês, que descobriu o primeiro antibiótico. Ele descobriu esse primeiro antibiótico no fungo do gênero Penicillium. Por isso o antibiótico foi chamado de penicilina. 10 anos após a descoberta da penicilina, ela foi industrializada e passou a ser produzida em grande escala. Como é que ele descobriu? Então, o Alexander Fleming, ele estava com alguns meios de culturas com bactérias. Aí, lá no local onde ele analisava, o que acontece? Ele observou que em um dos meios de cultura nasceram fungos, uma espécie de bolor. E ao redor daquele bolor, as bactérias morreram. Então ele percebeu que uma substância presente naquele fungo, ela havia matado as bactérias. E foi aí que ele descobriu a penicilina, no fungo do gênero Penicillium. Aí ela recebeu o nome de penicilina. Quando descobriu que a penicilina era capaz de matar as bactérias, ela começou a ser produzida em grande escala e foi utilizada em tratamento de diversas infecções. Então a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, ela salvou milhares ou milhões de vidas.
porque ela foi utilizada em tratamento de diversas infecções, salvando a vida de muitas pessoas. Atualmente, os antibióticos continuam sendo extraídos de bactérias e fungos. Então, os antibióticos de hoje em dia, eles ainda são extraídos de bactérias e fungos. Só que os antibióticos mais modernos, eles são modificados, né? Grande parte dos antibióticos atuais, eles são modificados por processos químicos para aumentar o seu potencial de ação. Então, quando a penicilina foi descoberta, ela era utilizada na sua forma natural. Só que os antibióticos modernos, eles são modificados quimicamente para poder aumentar o seu potencial de ação, para poder eles serem mais eficientes no combate das bactérias. Por isso eles são denominados de antibióticos sintéticos, porque eles não são naturais, eles são modificados quimicamente, então são antibióticos sintéticos. Aqui na figura do lado nós vemos a penicilina, um frasco com penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto. E aqui nessas fotos nós vemos o Alexander Fleming, que foi o médico escocês que descobriu o primeiro antibiótico, que foi a penicilina. Então ele teve grande importância para a medicina e para a saúde das pessoas, porque graças à descoberta dos antibióticos, diversas doenças causadas por bactérias hoje em dia têm tratamento através do uso dos antibióticos, salvando a vida de milhões e milhões de pessoas. A prevenção de certas doenças bacterianas é feita pela vacinação. Então, algumas doenças bacterianas existem vacinas eficazes, né? Por exemplo, a vacina contra o tétano é uma vacina eficaz, que ela protege, ela estimula o sistema de defesa por pelo menos 10 anos. A vacina contra o tétano, ela estimula o sistema de defesa por 10 anos. Então, durante os 10 anos depois da pessoa tomar a vacina contra o tétano, ela fica protegida contra as bactérias que causam essa doença. Agora, depois de 10 anos, é necessário de uma dose de reforço para continuar imunizado, né? Então, algumas vacinas são eficientes, né, contra as doenças, como por exemplo a do tétano. Mas a higiene é a principal atitude preventiva contra muitas doenças bacterianas. Ou seja, lavar as mãos, tomar banho, não colocar as mãos sujas na boca, evitar colocar a mão na boca ou no nariz se a mão não estiver bem lavada. Tomar apenas água tratada, água de boa qualidade, tratada ou fervida. Medidas sanitárias também, tratamento de esgoto, fossas sépticas. Então, várias medidas de higiene ainda são a melhor forma de evitar muitas doenças bacterianas. Essas medidas higiênicas, elas reduzem substancialmente as taxas de mortalidade infantil e aumentam o tempo de vida médio das pessoas. Por exemplo, eu estava assistindo um documentário onde mostrava que lá na África muitas crianças morrem com disenteria, né? Muitas crianças morrem com diarreia. Por quê? Porque elas bebem água contaminada. As pessoas jogam as fezes e os esgotos na água. E essa mesma água elas utilizam para beber. Então elas acabam pegando diarreia. Então na África ainda morrem muitas crianças por diarreia. Não apenas na África, mas em qualquer lugar onde forem utilizada água contaminada para o consumo das pessoas. As pessoas poderão morrer com diarreia, né? Já que a água contaminada pode causar diversas doenças. O conhecimento sobre a forma de transmissão
das doenças bacterianas ajuda a evitá-las, né? Por exemplo, se a gente sabe como as doenças são transmitidas, isso acaba ajudando a evitá-las. Por exemplo, se nós sabemos que botar a mão suja na boca pode transmitir doenças, então a gente vai evitar isso. Vai lavar as mãos. Se a gente sabe que água contaminada pode transmitir doenças, a gente vai buscar usar água tratada, água fervida, água de boa qualidade que você sabe a procedência da água. Água tratada ou fervida. Alimentos cozidos, alimentos bem lavados com água sanitária misturada com água. Então tudo isso são medidas que ajudam a prevenir e evitar as doenças, né? Se a gente sabe como as doenças são transmitidas, a gente também vai saber como evitá-las. Então é muito importante o conhecimento sobre as bactérias para a gente saber os benefícios que elas trazem e também os malefícios. E saber como evitar as bactérias patogênicas para não estar adquirindo infecções. Então, pessoal, a aula está terminando por aqui. Nós vimos o conteúdo das bactérias, né? Vimos que elas são muito importantes para a humanidade. Elas trazem muitos benefícios, tanto para o ser humano quanto para outros seres vivos. Então, muito obrigado a todos que assistiram aí a aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Deixe um comentário aí no vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp para fazer perguntas e tirar dúvidas. Na próxima aula, nós veremos o conteúdo de algas, o grupo das algas, as suas características, a sua diversidade. Veremos também os principais grupos de algas que existem atualmente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!